Amém. Glória a Deus, irmãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. No último domingo do mês de fevereiro, falando sobre oração, eu quero compartilhar com você o tema da mensagem dessa manhã: amor nível hard, né? Como a galera costuma usar. Lendo esse texto e preparando essa mensagem, eu cheguei à conclusão que o que Jesus está pedindo para nós é que nós vivamos e coloquemos em prática o amor nível hard, o amor de Deus. Um amor praticamente impossível de ser praticado, se não fosse de fato a graça do nosso Deus, para que a gente conseguisse então viver dessa forma. E por que é interessante o texto e a proposta? Porque Jesus aqui no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ele está tratando uma série de questões. Lá na frente ele vai falar sobre o julgamento ao próximo, vai falar sobre o prudente e o insensato. Um pouco antes disso, Jesus está tratando alguns outros assuntos, e me parece que no versículo 27 que nós lemos e o 28, ele inicia agora uma proposta desafiadora para os seus discípulos, para os seus seguidores. E qual é essa proposta? De amar sem restrições. E por que amor nível hard? Porque o nível hard é aquele que só os fortes conseguem vencer. E nós vamos ver que a oração, eu coloquei essa frase aqui, certamente é o canal que Deus utiliza para tratar os nossos corações e forjar em nós um espírito pronto a obedecer à vontade de Deus, demonstrando na prática o amor àqueles que nos odeiam, prejudicam ou desprezam. Ou seja, quando nós falamos de amar como Deus ama, nós estamos falando que isso só é possível através da prática da oração. Não dá para você amar aquele que te faz mal se você não cobrir o seu coração de oração. Se você não revestir a sua vida de oração, você não é capaz de amar quem te prejudica. E eu explico para vocês, isso é fato. Se você não está vivendo uma vida de oração constante, a primeira atitude instintiva do ser humano, ao ser lesado ou prejudicado, é responder na mesma proporção do ataque recebido. Isso é instintivo. Tem crente que é mó barato, o cara é tão espiritual que o cara fala: pastor, comigo é assim mesmo, bateu, levou. E eu estou tentando descobrir até onde esse princípio está escrito na Bíblia. Aí alguém mais espirituoso talvez vai dizer: pastor, na verdade é que é assim, Jesus quis ser educado, porque ele te disse assim, ó: quando alguém bater na tua face, você pega e dá um gancho de direita na pessoa e derruba, para ele nunca mais se levantar contra o ungido do Senhor. O cara mais espirituoso vai para esse lado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos estar dispostos a caminhar mais uma milha com o nosso inimigo. Se o cara vier tomar a minha capa, leva a túnica também. Se o cara bater na minha face, eu preciso estar disposto a dar outra. E isso é uma loucura dentro de uma ótica humana normal. E por que eu estou dizendo que a oração é fundamental para que esse amor de Deus, esse amor nível hard, ele se complete ou ele se cumpra na minha vida e através da minha vida? Porque na oração nós começamos a ser moldados por Deus em questões que normalmente nós dizemos que não abrimos mão e que nós somos assim. E tem os crentes Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e eu não mudo porque eu sou assim mesmo, Gabriela. E na verdade, na oração,
Deus mostra que você não é Gabriela, Gabriel, João nem Maria. Você é barro, e barro na mão do oleiro, meu irmão, é amassado, porque não tem lugar diante de Deus para frescurite aguda, mimimi gospel e criancice espiritual. Quando você está diante do Rei dos Reis, meu irmão, a mão dele graciosa vai te amassar, mas não é para te fazer mal, é para te tornar menos sem noção, menos incoerente, menos descrente e te tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. É por isso que a oração vai moldando a gente, porque ela vai desfigurando essa face nossa e ela vai transformando isso numa nova perspectiva. O Senhor vai nos dando agora não mais uma cara nossa, mas Ele vai nos dando a cara de Jesus em nós, o rosto de Jesus em nossa vida. É assim que Deus trabalha. E aqui eu quero deixar então para você 4 atitudes que vão te ajudar e me ajudar a praticar esse amor nível hard. Primeiro lugar, primeira atitude, obedeça. E o próprio texto que nós lemos inicialmente nos dá essa proposta, porque o que ele disse, o que o Senhor Jesus disse? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. E aí você vai dizer, pastor, mas o que isso tem a ver com obediência? Se você começa a ler depois, no capítulo 6 ali de Lucas, o que Jesus vai falar sobre o prudente e o insensato? Vocês conhecem, já ouviram esse texto, versículo 46 em diante, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Em outra tradução vai estar o que eu mando, é um pouquinho mais complexo. Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aí ele vai dizer o quê? É aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, seus alicerces. Então, ou seja, nós temos condições de vivermos uma vida de obediência a Deus, porque nós ouvimos as suas palavras e colocamos em prática. E olha que interessante o que ele diz aqui. Se ele está dizendo que eu preciso ouvir para praticar, o que Jesus começou dizendo nesse texto lido no início? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Então ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para quem o segue, ele está falando para os seus seguidores. A igreja de Jesus precisa aprender a ser obediente. E por que tem que obedecer? Porque obediência é sinal de amor. O que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você me ama, então você obedece o que eu digo que você tem que fazer, porque se você não me obedece, você não me ama. Mas ele disse, quem me ama me obedece. Se eu amo a Deus, eu obedeço a palavra de Deus. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu entro no círculo da mediocridade. O que acontece comigo? Eu só dou importância para aquilo que diz respeito à minha própria vida, só o que diz respeito aos meus prazeres. Eu não estou mais preocupado então em agradar a Deus, em viver para a glória de Deus. E aí começa então uma grande incoerência. A desobediência ou a falta de obediência a Deus me leva a viver uma vida sem sentido. Então, para eu amar as pessoas nível hard, amar como Jesus me ensina a amar, eu tenho que primeiro aprender a obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu aprendo o valor da obediência a Deus, eu entendo que o sacrifício já não é mais necessário, porque Jesus já o fez por mim na cruz. Então a obediência se torna um prazer, uma alegria para mim. Segunda atitude, pratique. Obediência é importante, prática fundamental. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Olha gente, eu já caí nessa besteira de achar que eu estava no lugar de Deus para querer declarar uma palavra para o cara que me prejudicou. Gente, que idiotice que é esse negócio, cara. Eu não sei se você fez já isso. Se você fez, você foi tão idiota quanto eu. Desculpa, mas é verdade.
Isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus, cara. O reino de Deus consiste em você ser luz, não ser trevas. O cara pode ter sido um lixo humano para você. Não se coloque no lugar do juiz, porque só o juiz é quem pode dizer se está certo ou se está errado. Sabe qual é o teu lugar? Senhor, dá jeito na vida dessa pessoa, abençoe ela. Lembra que eu falei para vocês que eu pedi para Deus levar umas pessoas e Ele não me atendeu? Então, eu aprendi lá. Não dá certo essas orações, gente. Isso aí é esses caras idiota da televisão que se sentem Deus e que ficam, eu te amaldiçoo. Você não vai... Isso é tudo mentira. Esses caras são tudo charlatão, pilantra, sem vergonha, sem noção. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, não existe razão para isso. Paulo está dizendo aqui aos romanos, abençoe, não amaldiçoe. Se a Bíblia diz que eu não posso amaldiçoar, então não faça cara pálida, porque não tem nada a ver com Deus. Porque o único ser que tem poder de declarar juízo sobre alguém é Deus. Aí algum espiritual de plantão vai dizer, espiritual não, espiritualoide, porque espiritual nem vai falar nada, vai entender. O espiritual vai dizer assim, não, mas ó pastor, e os profetas do Antigo Testamento, aleluia. E eu vou dizer, ok, do Antigo Testamento, está bem dito. E Jesus disse que o último profeta a profetizar foi João. Ninguém mais agora tem profetai. Profetai ficou até João Batista. O Espírito Santo vinha e o cara ou falava, não tinha escolha. O Espírito Santo tomava o cara para falar. E quando era teimoso igual Jonas, voltava na barriga do peixe, para o lugar que tinha que falar, porque não tinha jeito, o profeta não tinha escolha. Agora o crente tem o dorum profetai, você recebe de Deus o dom de profetizar, você pode ou não falar. Se você escolher não falar, lide com as consequências, melhor obedecer. Mas é assim que o Novo Testamento traz. O cristão, ele não amaldiçoa pessoas, o cristão abençoa. Porque se o cara é um lixo humano, se o cara só faz tudo errado e te prejudica, ele precisa da graça de Jesus para parar de ser assim e se tornar um crente em Cristo Jesus. O cristão não pode odiar pessoas, porque João diz que aquele que odeia o outro é assassino. E eu já odiei pessoas. E uma das fases que eu comecei a odiar a gente, era que eu menos orava e menos buscava Deus. E por isso que eu sentia esse tipo de coisa diabólica. Sabe quando você sente ódio por alguém, ou não consegue perdoar, ou não consegue fazer? É porque desculpa, mas você não ora coisíssima nenhuma, você não lê a Bíblia coisíssima nenhuma, e você não busca Deus coisíssima nenhuma, porque se você fizesse esses três, você nem sentia o que você está sentindo muitas vezes. E isso é bíblico, isso é fato. Você só está sentindo um monte de porcaria na cabeça e um monte de caraminhola, porque você não busca Deus. Porque se você buscasse, você estava sentindo compaixão por aquele miserável que está te prejudicando, e você oraria para que Deus tivesse misericórdia dele, transformasse a vida dele, ele se convertesse, e ele se tornasse teu irmão ou tua irmã em Cristo Jesus. Essa é a perspectiva bíblica. Todo o resto é conversa fiada, e não vem com desculpinha, ai, com os meus erros, eu estou tentando me entender, porque está difícil. Não, a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura, é uma decisão que você tem que tomar. Para de colocar as culpas nas pessoas, nas mazelas, nos traumas, tudo isso existe, precisa ser acompanhado e tratado, mas para de dar desculpa para Deus, para você ser um crente genuíno, com esses mimimis que acontecem na tua vida, porque Deus não deseja que isso seja a tua realidade, e nem a minha. Sair do campo teórico para as ações práticas, diante de Deus, é que nos leva a uma relação profunda com Ele. Muitas vezes a gente não vive nada profundo com Deus, porque a gente não busca profundidade. A nossa profundidade com Deus está num lava-pé de piscina. E aí eu canto, eu quero mergulhar nas tuas águas. E tem isso aqui de água. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai pular de cabeça e vai rachar o crânio. Eu quero mergulhar nos teus rios, Senhor. Eu quero me lançar, mas você não molhou nem o tornozelo. Como é que funciona? Nós precisamos ter uma postura diferente. A sua semeadura se tornando diferente, a sua colheita, obviamente, também vai ser diferente. Terceira atitude, para viver o amor nível hard, abnegue-se. Abnegação, talvez a atitude mais evidente na pessoa de Jesus Cristo, que segundo Paulo escreve, deixou a sua glória, se fazendo menor do que os anjos, vivendo entre nós, se entregando pelos nossos pecados, morrendo uma morte de cruz.
Se parasse aí era triste, a gente ficaria até um pouco deprimido. Mas a Bíblia diz: mas ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, está assentado à destra do Todo-Poderoso, e tem um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobrará, e toda a língua que confessará que só o Senhor é Deus. Então, ou seja, quando eu olho para o exemplo de Jesus, a gente pensa que se abnegar é se diminuir, e de fato é verdade. Mas o se diminuir aqui nesse sentido, ao olhar humano, tem a ver com perda, ao olhar divino, tem a ver com crescimento. Porque quanto mais Jesus foi obediente à obra do Pai, e foi até a cruz, morre, ressuscita, Ele dá salvação a toda a humanidade perdida, que aceita a sua mensagem agora e o seu sacrifício. Então Jesus, Ele não perdeu na cruz, Ele ganhou. Quando nós nos abnegamos, quando nós abrimos mão daquilo que é importante para nós, nós conseguimos avançar. E como que você consegue se abnegar? Na oração. Porque na oração você nunca vai estar certo. Na oração você nunca vai ter razão. Porque na oração você está falando diante de alguém, com alguém que nunca errou, que é perfeito, pleno, eterno, que conhece todas as coisas, e que não tem como você querer debater com Ele, porque você não tem condições para isso. Com as pessoas você arrasou à vontade, aí entro de plantão e me diz: pastor, mas Deus disse, arrazoai-vos comigo, diz o Senhor, e eu digo para você, como mero mortal que sou, tenta a sorte, bobão, vai lá, chega aí com as tuas razões diante de Deus, vê como é que Jó foi feliz com a situação. Jó, onde é que você estava quando eu criei tudo? Não estava. Jó, quando eu dei as estrelas os nomes, quando eu fiz isso, quando eu criei você, onde você estava? Não estava. Meu irmão, com Deus a gente não discute, com Deus a gente não determina as coisas. Aquela musiquinha lá, determina, que o povo fica cantando lá, tem sentido nenhum isso aí. Que determina o que, meu irmão? Nem para o diabo você tem condição de determinar, porque é no nome de Jesus que você o expulsa, não é no teu. Determinação é algo que provém de você mesmo. Só Deus é quem decreta e determina as coisas e se faz. Nós apenas acatamos ordens. Ele é Senhor, Ele é oleiro, nós somos vaso. Ele manda, a gente obedece. Ele nos enche porque a gente decidiu se esvaziar da gente mesmo. E quando a abnegação se torna uma realidade para nós, e nós entendemos que a gente não pode arrazoar com Deus coisa nenhuma, porque a gente não tem, Ele até nos dá essa liberdade, mas você já perdeu antes de começar. Deus está com a seleção das galáxias para jogar, e você está com 8 expulsos, e você acha que você vai ganhar. E dos 8 expulsos, tem 4 jogando e 3 já tem amarelo. E para impedir o gol, 3 vão ter que dar o carrinho e vão ser expulsos, vai dar WO. Você sempre vai perder diante de Deus. E eu também. Agora, sabe quando você ganha diante de Deus? Quando você coloca o teu coração diante do altar de Deus e diz assim: Senhor, eu não tenho controle absoluto de nada, mas eu sei que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas, e eu quero submeter o meu coração a Ti, a minha vida, eu quero render aos Teus pés. Senhor, cuida da minha casa, da minha família, toma a direção de todas as coisas. Aí quando Deus ouve você falar isso, meu irmão, com sinceridade de coração, você sabe o que Deus faz? Yes, o cara aprendeu. Eu nem sei se ele faz yes, mas eu acho que é legal, então pode ser que até que ele faça. Ele vai se alegrar com o teu coração rendido aos pés dele, porque na verdade ele não precisa de você rendido aos pés dele, mas ele sabe que a melhor coisa da sua existência é você estar rendido aos pés dele. E quando ele entende que você buscou a sua boa, perfeita e agradável vontade, a plenitude dele vai poder se completar na tua vida, vai poder se manifestar na tua vida. Alguém diz assim: por que Deus tem tanta coisa e eu passo tanta dificuldade? Ou as coisas são tão difíceis para mim? Ou as lutas são tão intensas? Das lutas você não vai escapar, porque você vai ter a vida inteira. Jesus falou lá em João 16:33. Então, tribulações elas vão existir para todo mundo, para o mais crente e para o crente meia boca. Isso aí, o mundo inteiro vai passar por aflições. A grande diferença, na verdade, é que com Jesus
confiando em Jesus, você tem uma sensação tão clara que Deus está acima dos inconvenientes, das situações, que quando elas acontecerem, elas se tornam brisas, como nessa bandeira aqui. Só vai balançar, não vai sair voando e levando embora. Que a nossa fortaleza não está em nós mesmos, a nossa fortaleza está no Senhor. Então você deve se abnegar do seu orgulho, da sua presunção, do que você acha, das tuas razões. Mas eu que estou certo, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa me ela maldizeu o meu nome, ela falou mal de mim, ela não me fez nada de bom, ela só está falando mal da minha família. E eu digo para você, deixa essa pessoa com Deus, e Deus não vai deixar passar nada batido, porque Ele é justo juiz. Mas abençoe essa pessoa, diz assim: Senhor, ó, o Senhor sabe que por dentro, mim mesmo, depender de mim, eu já estava esganando até o último segundo, até ficar roxinho assim, ó. Mas Senhor, me ajuda a não odiar essa pessoa, me ajuda a não querer o mal dessa pessoa. Essa é a primeira oração que o crente tem que fazer. Não é já aquela super altruísta: Senhor, leva ele a andar em lugares altos. Você está querendo matar o cara primeiro. Então, vai devagar. Deus trabalha paulatinamente com você. Pede para Deus primeiro tirar o ódio do teu coração. Deus, ó, eu estou querendo matar o cara. Deus, tira isso de mim primeiro. Aí quando Deus não quiser tirar do teu coração, que você já não quer mais matar o cara, aí você começa até a pensar: se aquele cara se convertesse, é aí que entra a tua oração intercessória. Deus, converte a alma daquela pessoa, faz dele um instrumento do Senhor, assim como o Senhor tem feito de mim. Porque enquanto eu estou odiando a pessoa e desejando o mal dela, que raio de instrumento de Deus é que eu posso ser? Se é que eu posso me chamar assim. Porque eu só posso ser instrumento de Deus se eu tiver condições de procurar viver da melhor forma aquilo que Ele espera de mim. E aí o que Jesus disse lá em Lucas 6, 29 e 30? Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Cara, isso aqui para mim só tem uma palavra: abnegação. Os caras arrancaram as vestes de Jesus, os caras bateram em Jesus, e Jesus estava certo. Jesus não tinha feito nada errado. Jesus era santo, era pleno, amoroso com todas as pessoas. Jesus não merecia estar passando por aquilo. E a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, Ele foi entregue aos tosqueadores e foi enviado ao matadouro. Jesus não abriu a sua boca. Jesus não se defendeu com toda a razão do mundo que Ele tinha. Ele não se defendeu. Então de nós, o que a gente pode esperar? Se nós temos um monte de falhas e de pecados, pode ser que a gente não está fazendo a mesma coisa que o outro, mas no fim a gente erra também. Então como que a gente tem direito de dizer para o outro que ele é mais errado que a gente? Quarto lugar, é amor nível hard, né? Tem que amar, né? Ame! Você quer viver o amor de Deus? Então ame! E por mais óbvio e sem sentido que isso pareça, o que o Senhor Jesus disse lá no versículo 31? A plenitude do altruísmo é chegar a esse princípio aqui: como vocês querem que os outros lhe façam, façam você também a eles. Você só pode amar como Deus ama se você começar a desejar para o próximo aquilo que você quer para você. Ah, de onde você inventou isso? Só do segundo mandamento, não foi muito assim. Porque diz assim: ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua intensidade, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a você mesmo, então você vai desejar para o seu próximo o que você deseja para você. E quando você não faz isso, você azeda. Ou seja, quando a gente não ama, a gente cai. Olha o que diz o segundo texto aqui, Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O crente não dá na mesma moeda, paga para a pessoa. Tom, se alguém te prejudicar, você tem que abençoar a pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, não me lembro quem foi agora.
E eu estava dizendo do tamanho da responsabilidade que a gente tem no dia a dia. E eu fiquei pensando, outro dia, um cara me fechou e eu buzinei para ele. Falei nada demais assim. Eu sempre falei, ei campeão, parabéns, hein? E o cara, tipo, tava olhando no celular, fazendo uns negócios, aí o carro veio, eu dei a buzinada, aí ele ficou bravo comigo. E um outro dia, um rapaz me xingou, eu estava com o farol verde, o farol de pedestre estava vermelho, e ele andando com o celular. Aí eu dei uma buzinada, porque tinha carros atrás de mim, eu estava vindo. Aí ele pegou e me xingou. E aí aquele dia eu vacilei, porque eu falei, aê bobão, olha o farol. Eu estava certo, só que depois eu fiquei pensando, falei, se um dia eu estou aqui, estou pregando aqui, e aí o cara que eu chamei de bobão entra aqui, falando, Deus, eu preciso ouvir uma palavra tua. Aí ele olha para mim e fala assim, ó o miserável que me xingou no semáforo. Eu fiquei arrependido, gente, depois. Não sei nem quem é a pessoa, nem me lembro da fisionomia. Eu fiquei pensando depois, eu estava certo, estava tudo beleza. O cara estava errado, mas eu não tinha direito de ofendê-lo, e eu ofendi. Ainda bem que foi uma palavra até bobão, assim, né? Foi uma coisa meio... Algum podia dizer assim, ih, pastor, já falei coisa bem pior, fique em paz. O cara tentando me deixar tranquilo, né? Não é nem para você falar, nem eu, ser humano, ninguém. Porque a gente não precisa se comportar dessa forma. E eu posso confessar para vocês, que a gente só fica menos carnal quando a gente ora mais. Porque o tempo que eu chamei o cara de bobão, eu orava, mas... orava tal, e beleza. Quando não dava também não orava. E aí a primeira palavra a chegar na boca para falar para o cara era o quê? Era o que estava no meu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala, está cheio o coração. Então não vem com conversa que você falou palavrão, que você xingou fulano, ciclano, foi sem querer. É porque você nutriu isso, você tem que tirar isso do teu coração. Porque você só fala o que você está lá. Eu chamei o cara de bobão porque eu estava com a cabeça a 1000 por hora, preocupado com um monte de coisa, e o que eu menos fazia era orar. Aí o que aconteceu? Em vez de eu falar para o cara nada, ou só dar um toquinho na buzina, falou, amigo, ó, cuidado, ó, o teu farol aí, tem carro atrás. Eu já cheguei, na minha razão, ó o farol, bobão! Aí, eu sei que você nunca fez isso. Deus me livre de julgar você e de pensar que você tenha feito qualquer maldade dessa. Só um ser humano miserável como eu é que foi capaz de fazer isso. Mas, amar é uma ação fundamental para nós. O amor nível hard vem do coração de Deus, que abriu mão do seu único filho, entregando numa cruz a fim de proporcionar a salvação da humanidade caída através da cruz. Quero concluir para você dizendo, saia da fase teórica e inicie um novo momento com Deus, abrindo seu coração a Ele, permitindo ser usado em suas mãos de graça e misericórdia. Graças a Deus que não precisa ser tão cumprido, porque essa mensagem dói tanto em mim, eu não sei em vocês devem estar suave, mas o nível hard está hard comigo aqui. Porque amar quem te persegue, abençoar quem te faz mal, é nada. Na tua carne a primeira reação que você vai ter é que você quer revidar, você quer ver lá, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, e tal, e vai se arrepender, vai ver eu no palco e Jesus brilhando, vai nada, cara. Você não tem nada a ver com Deus, cara. Nem você tem que estar no palco e nem o outro. Quem tem que estar brilhando é Jesus. E você tem que amar aquela pessoa que te prejudicou. O cara te viu passar na prova e não te ajudou. Ajude ele nas provas dele. Porque você não deve retribuir o mal com o mal. Você deve retribuir o mal com o bem. O cara te lesou financeiramente, não faz a mesma coisa. Se você puder até tentar ajudar o cara a sair da situação que ele se enfiou. Se a gente começar a ter atitudes propositivas, diferentes, nós não mudamos apenas a nossa vida, nós mudamos a vida de todo mundo que vive à nossa volta. Quanto menos tóxico você se torna, e eu, menos tóxicas as pessoas à nossa volta se tornarão também. Porque quanto menos besteira eu falo, menos reclamação eu faço, menos mal dos outros eu falo, mais as pessoas vão sentir prazer de estar ao meu lado e do seu lado. É assim que funciona o reino de Deus. E eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos.